aí, vamos estudar a lição? Estamos no último dia do mês, último dia da nossa lição 9. Tem como tema, venha ver. Estamos finalizando, mas estamos aprendendo. Aprendemos bastante e vamos aprender bastante hoje também, para a honra e a glória de Deus. E com isso eu chamo você para ir no estudo de vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, siga o nosso Instagram, rola a vinheta e vamos lá para o nosso estudo de hoje. Hoje, sexta-feira, dia 28 de fevereiro, é dia nosso off, dia nossa conclusão, finalização do nosso assunto, tema, venha ver. E para começarmos, é bem interessante porque a lição dá um pulo gigantesco, né? Porque ele vai lá no tempo de Paulo, e falando lá em Filipenses capítulo 3, que Paulo diz que nada tem mais valor do que conhecer completamente a Cristo. Mas primeiro é preciso encontrar-se com Ele. É muito verdade isso aqui que Paulo falou em Filipenses capítulo 3. Eu quero que você abra sua Bíblia e leia também, depois que assistir o vídeo. Nos fala que nada tem mais valor que conhecer a Jesus. Mas primeiro você tem que se encontrar com Ele. Mas Eduardo, como é que eu vou se encontrar com Jesus? Mas como é que eu vou se encontrar com Jesus se Jesus não está aqui, como esteve no período dos discípulos? Primeiro vamos saber ali como foram os passos dos discípulos no encontro de Jesus. O primeiro encontro dos discípulos com Jesus revelou algumas das dinâmicas do ser humano para reconhecer, para ter um relacionamento humano. A princípio, apreensão. Os discípulos ali ficaram em dúvida. Será mesmo que aquele homem é o Messias? Eles refletiam, eles oravam para pedir compreensão divina e com muita pressão. E em seguida, eles têm curiosidade. Eles vão se perguntar, né? O que Jesus já fez? Qual é o seu passado? Quem ele é? O que ele se alimenta? Como se veste? Como se prega? Curiosidade. Depois, deixe confiança. Tu vai assim se perguntando, será que é ele mesmo? Porque ele é chamado Nazareno. Muitas vezes não vem com a boa de Nazaré. Isso aconteceu. E depois, mistério. Mistério. Será que aquele homem está falando a verdade? Como aquele homem aprendeu tanta coisa assim, a respeito? Por que João Batista falava tão bem de Jesus? Um mistério, né? Só que, porém, como está destacado aqui, ó, porém, quanto mais tempo os discípulos passavam com Cristo, mais se convenciam de que haviam achado o Messias, aquele que tanto haviam esperado. Quanto tempo estava passando, os discípulos estavam aprendendo, estavam confiando, eles estavam acreditando, estavam com uma fé plenamente forte de que aquele homem era o Messias. Muitos entraram pensando que ele não era, que era só um pregador, né, um profeta, mas depois eles foram vendo que ele era o Messias de verdade. E agora vamos entrar num ponto bastante interessante. Porque alguma vez você ficou com alguma dúvida, já que você não estava pessoalmente com André, João, Felipe, Natanael, Pedro. Será que você tem alguma dúvida a respeito de Jesus? Será que a Bíblia está correta? Entendeu? Será que isso realmente aconteceu da maneira que está escrita? Essas são dúvidas que a nossa mente pecadora tem, né? Mas eu quero que você abra o seu livro em João, capítulo 20, versículo 29. E nos diz o seguinte. Jesus disse, né? Felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. Irmãos, nós somos felizes. Por quê? Porque nós cremos do que nós não vimos, mas do que nós lemos e do que faz total sentido do que está na Bíblia. Nós somos felizes. Isso Jesus colocou isso para João anotar, para mostrar para nós não termos dúvidas e sim sermos felizes por termos a Bíblia em nossas mãos e termos a comprovação de que aquilo aconteceu de verdade. E também Pedro diz o seguinte, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora.
Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande, gloriosa, que as palavras não podem descrever. Irmãos, que alegria ler isso, né? Eles viram, eles contemplaram Jesus, né, naquele período, mas nós não estamos vendo Jesus aqui. Jesus não está entre nós nesse mundo pecador, está lá nos céus. Mas mesmo assim a gente crê, a gente confia em Jesus. E nós somos muito felizes. E Deus nos ama, porque nós somos verdadeiros cristãos. Nós que cremos com maior fé, né? Porque mesmo se a gente ter visto essas histórias todas da Bíblia, né? Que estão registradas na Bíblia, que são fatos históricos, fatos reais que aconteceram, que nós não vimos, mas que nós cremos e confiamos de que tudo aquilo ocorreu da mesma maneira que está na Bíblia. Amém? E aí, para finalizarmos, diz o seguinte: a única forma de nos tornarmos discípulos de Cristo é por meio de um encontro pessoal com o próprio Jesus. Esse encontro não é falando assim, cara a cara, vendo com os nossos próprios olhos, não. É a fé. Fé junto com a oração e junto com o estudo. Isso tudo é um diálogo entre você e Deus. A oração é a conversa entre você e Deus. E Deus nos ouve. Deus ouve tudo. Deus vê tudo o que acontece na nossa vida. Então, não fique triste, não se angustie. Algumas pessoas talvez choram, né, pensando: por que não foi eu naquele momento? Por que não foi eu? Porque eu não fui Natanael naquele período? Não. Porque cada um somos escolhidos no período de nós estamos, e na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja, nós fomos os escolhidos por Deus para atuar nesse mundo. E com isso aí finaliza nosso estudo, né? Nossa lição. Nossa lição Venha Ver. Vamos para nossos dois historiadores falaram. O primeiro é o Billy Graham, um homem muito conhecido, né? Fala o seguinte: os homens que o seguiram foram únicos em sua geração. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo, porque seu coração estava voltado para o lado certo. O mundo nunca mais foi o mesmo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que esses homens decidiram seguir a Jesus. Isso é um fato histórico. Eles decidiram sair da sua zona de conforto para correr riscos com Jesus. E por último, é o Russell Maltby. Ele fala o seguinte: Jesus prometeu 3 coisas a seus discípulos. Que 3 coisas eram essas? Que eles seriam inteiramente destemidos. Eles eram aquelas pessoas que iam lá, pregavam, que não tinham medo de fazer o que eles queriam fazer. Esses eram destemidos. Eles eram absurdamente felizes. E Jesus prometeu. Eles foram muito felizes mesmo. E a outra promessa de que Jesus fez é de que eles teriam problemas. Irmãos, os discípulos tiveram muitos problemas com a sociedade. Porque a sociedade, os escribas, os fariseus do jugo romano, eles odiavam, o jugo romano odiava os discípulos. Porque eles pregavam a verdade e eles sabiam de que estavam pregando contra o que estava no poder papal romano. Eles tiveram muitos problemas, mas que com a glória e majestade do Senhor eles conseguiram resolver esses problemas agindo por trás de Jesus Cristo, atuando junto com o Espírito Santo. E com isso eu chamo você para nós orarmos e finalizar a nossa lição. Senhor, agradecemos por mais o conteúdo, temos aprendido aí sobre a formação dos primeiros 5 discípulos e também podemos aprender de que nós podemos ser grandes discípulos hoje em dia na nossa geração. Peço e agradeço, Jesus. Amém.